Amém. Hoje nós estamos começando uma série chamada O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Nós começamos hoje e nós vamos fazer de forma diferente. Eu e Cristiane vamos estar ministrando juntos essa série. Então, onde eu parar, ela vai continuar próximo domingo. E onde ela parar, eu continuo. E assim nós vamos até concluir o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Eu quero recomendar esse livro aqui, bem fininho. Tá? Você que gosta de ler Estudos no Sermão do Monte, do doutor de Martin Lloyd Jones. É algo tremendo esse livro, Para cada bem-aventurança ele escreve um capítulo inteiro e é muito profundo. Cristiano, em 2017 a gente tinha acabado de concluir, redundância. A gente tinha acabado o nosso curso da F-Hop School. Era um curso online e nós tivemos uma disciplina chamada o Sermão do Monte. E aí Cristiane fez uma série de mensagens naquela época. E aí então, esses dias eu estava lembrando e senti realmente de reviver esse tema, retomar esse tema. Então eu peguei todas as anotações, todos os slides que ela tinha feito na época. E então compilei tudo, juntei tudo em um só. E a partir de agora nós vamos novamente nesse tema, com base no que Cristiane escreveu há alguns anos atrás. Então, abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 11 ao 12. Jesus, ele inicia, logo após a tentação, o batismo. A primeira mensagem de Jesus foi o Sermão do Monte. Foi um ensino profundo. E Jesus então diz assim, o evangelista Mateus diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez nós dependemos do Teu Espírito, que o Senhor venha nos renovando, renova nossa mente, me dá, Senhor, clareza, autoridade, me reveste de uma unção específica para esse terceiro culto, e também o coração dos irmãos e irmãs que estão aqui. Prepare seus corações como terreno onde a semente da Tua palavra vai ser plantada. Eu oro para que dê frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós chamamos da lei maior do país a Constituição, Nós dizemos a Carta Magna. A Bíblia é a nossa regra, de fé e prática. A Bíblia contém todos os princípios. A Bíblia é a palavra de Deus e tem todos os princípios para nós vivermos uma vida, de vitória. Especificamente o Novo Testamento, na Nova Aliança, começa ali com os evangelistas, e nós temos então o Sermão do Monte, que consideramos, queridos, como a constituição do reino de Deus. O Sermão do Monte são as leis mais básicas e fundamentais que Jesus nos ensina sobre o seu reino. Então, o conjunto dos princípios fundamentais do reino de Deus. O Sermão do Monte é a declaração mais compreensiva do estilo de vida que devemos ter. Então, se eu quero saber como eu devo viver um estilo de vida como cristão que agrada a Deus, então eu devo ler e praticar, adequar a minha vida ao Sermão do Monte. Também o Sermão do Monte é o teste perfeito que mede o nosso desenvolvimento espiritual. Se eu quero saber se eu estou crescendo espiritualmente ou não, eu devo ler o Sermão do Monte e comparar com a minha vida. Eu digo que o Sermão do Monte é como se fosse um prumo, que é uma ferramenta
de construção, né? E eu estou entendendo tudo de construção. Estou ali com meu amigo Mário, que é meu fornecedor principal. Me dá um desconto abençoado. E eu estava dizendo a ele: Mário, eu estou vindo aqui demais, não quero ficar vindo aqui direto assim não, porque toda vez que eu venho aqui é gasto. Mas eu estava lá uma vez e vendo os pedreiros, né, trabalhando ainda no início, e eles estavam vendo os esquadros, né, se a casa realmente está no esquadro, se as paredes estão retas, né, coloca lá o prumo na parede. Agora existe toda uma tecnologia, né? Antigamente era um peso pendurado num cordão, mas hoje é tudo, né, a laser. Então, o prumo mostra se a parede está torta ou não. O Sermão do Monte mostra se a nossa vida está adequada ou não ao que dizemos, ao que professamos ser cristãos. Então, não basta só a gente dizer: eu sou um cristão. Todo mundo diz. Mas nós temos que fazer, digamos, uma análise na nossa vida. E o Sermão do Monte é esse teste perfeito. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças especificamente definem o amor e o caráter de um cristão. Ou seja, se um cristão realmente é maduro, como diz que é, ele vai praticar as bem-aventuranças. Se alguém diz que é espiritual, então essa pessoa tem que demonstrar através da prática. Então não basta só dizer que é espiritual. Eu sou maduro. E quando a gente vai comparar com o que Jesus ensinou, está bem distante. Então, as bem-aventuranças são uma bênção para a nossa vida, para a gente entender se o que estamos praticando é o que Jesus realmente nos ensinou. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado. Então, quando a gente disser agora, bem-aventurados, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dessas pessoas. Então eu estou dizendo: bem-aventurado é abençoado. Feliz os pobres de espírito. E nós vamos então apenas ficar nessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. Entre parênteses eu coloquei humildes, porque em algumas versões aparece bem-aventurados os humildes de espírito. E Cristiane colocou aqui um versículo na NTLH que eu gostei muito. NTLH é uma tradução, né, na linguagem de hoje. E nessa tradução diz assim: olha, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Eu gostei muito de como a NTLH expressa isso. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Isso é meio contraditório com o que o mundo, né, nos ensina e com o que muitas vezes dentro da igreja está sendo pregado. Porque Jesus está dizendo: olha, você é feliz e abençoado se você for pobre espiritualmente. O que seria isso, irmãos? O que será que Jesus estava querendo nos dizer? Ser pobre de espírito, preste atenção, para você entender o que Jesus estava nos ensinando. Ser pobre de espírito é estar ciente que estamos com grande necessidade de experimentar crescimento espiritual. Vou repetir: ser pobre de espírito ou humilde de espírito é estar ciente, consciente de que estamos com grande necessidade de experimentar crescimento espiritual. Uma pessoa pobre, ela tem necessidade. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que tem necessidade de Deus. A pobreza espiritual é uma virtude, é uma bênção. Ser pobre de espírito é quando você diz assim: eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso avançar na minha vida com Deus, eu preciso aprofundar o meu conhecimento de Deus, porque eu estou muito raso, eu estou muito superficial, eu estou com uma grande necessidade. É isso que Jesus estava nos ensinando. Em Lucas 6:20, Jesus diz assim: bem-aventurados vós os pobres. E alguém aqui interpretou como pobreza financeira. Não tem a ver com pobreza financeira. Jesus não estava falando de pobreza material. Por quê? Porque ser pobre materialmente não garante
que a pessoa seja espiritual. Nem tampouco ser rico materialmente garante que a pessoa vai ser espiritual. Então Jesus não estava falando nem de pobreza material, nem de riqueza material. Existem pobres, financeiramente falando, que são orgulhosos, não dependem de Deus, não querem saber de Deus. Existem ricos, financeiramente falando, que não querem saber de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Existem pobres, materialmente falando, que querem Deus, que têm fome de Deus, que querem crescer espiritualmente. E tem ricos também que têm fome de Deus. Então não é uma questão de finanças. Jesus estava falando da pobreza no sentido de espírito. Um espírito necessitado de Deus. Um espírito que tem necessidade de Deus. E eu vou te dizer, você tem necessidade de Deus. É que às vezes você está buscando da forma errada. Mas todo ser humano é pobre espiritualmente. Mas não reconhecem. Então, abençoados os que reconhecem. Nós, como filhos de Deus, nascemos de novo, nós precisamos deste reconhecimento. O que é que as pessoas fazem hoje? Elas têm sede e fome de Deus, mas elas não sabem o que é que elas estão querendo, na verdade. Elas não têm ideia do vazio que elas têm, e elas vão buscar em tudo quanto é coisa. Viagem, sexo, drogas, estudo, e quer se realizar para encher o vazio com dinheiro, viajando, lazer, séries, sei lá. É tanta coisa que o ser humano tenta colocar no seu vazio. Por quê? Porque ela não tem entendimento de que este vazio só Deus pode preencher. Porque nós fomos criados por Deus e Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que significa isso? A necessidade de nós termos comunhão com Ele. Então, o vazio do coração do homem só pode ser preenchido pelo Senhor, plenamente preenchido. Porque temporariamente, às vezes a pessoa até consegue, né? Toma uma lapada de cana, aí fica, né, feliz. Meu pai era assim, ele se aproveitava. Meu pai era super calado, quase a gente não via a voz dele. Aí ele tomava 2 cervejas e ficava alegre. Aí começava a falar. Aí também ele descontava tudo que ele tinha para dizer, todas as mazelas, todas as raivas que a gente fez. Aí ele falava. Eita, papai está alegre, ó. Mas depois de algumas horas, passava o efeito e ele novamente ficava no mundo dele. Então era algo temporário. Uma pessoa que se droga, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que vive para consumir, para comprar, né? Isso é um luxo de rico, né? Cristiane tinha uma senhora que recebia ela, que Cristiane estudou no interior de São Paulo, e tinha uma senhora que recebia ela, né, no apartamento. Aí ela dizia: Cristiane, quando eu estou vazia eu vou para o shopping comprar. É chilique de rico, né? Eu vou para o shopping comprar. Mas é uma droga também, né? É uma forma de compensar um vazio. Outros é comendo. Quando eu estou vazio, eu quero comer muito. Ou seja, eu poderia fazer uma lista aqui de coisas, irmãos, que a gente tenta preencher. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que têm pobreza espiritual. O que é isso? Os que reconhecem que precisam é de Deus. Diga comigo: o que eu preciso é de Deus. Bate assim, ó, para você. Você precisa de Deus. Para de buscar. E tem pessoas aqui que, se eu pudesse ir aí onde você estava agora, eu iria. Não vou nem olhar para você, mas eu iria te dizer: para de buscar no lugar errado. Para de buscar nas pessoas. Pare de buscar em fontes que não podem te saciar. Você não vai conseguir satisfazer o seu coração. Vai continuar vazio. Então Jesus está dizendo: olha, os humildes de espírito, aqueles que sentem uma profunda necessidade de serem ajudados por Deus.
diante das suas deficiências espirituais. É alguém que diz: Deus, eu sou carente de Ti, eu tenho limites, Senhor, eu tenho deficiências espirituais, que só o Senhor pode me ajudar. Pobreza de espírito significa, queridos, reconhecer a nossa falta diante de Deus. E aqui, Cristiano escreveu: a nossa inabilidade. Eu gostei disso, é muito profundo. A nossa inabilidade de produzir vida espiritual. Nós não temos como nos conectar com Deus sozinhos. Você por você mesmo, não temos acesso a Deus. Nós só temos acesso a Deus por intermédio de quem? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Nós só temos acesso a Deus através de Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus, mas nós somos incapazes. Eu querer mudar a minha própria vida, eu querer vencer o pecado sozinho, não faça isso. Pessoas que querem uma mudança, uma transformação. Você quer ser a sua melhor versão, é? Sem Deus, para com isso. Essa história, isso é balela. Seja a sua melhor versão. Você nunca vai ser a sua melhor versão. Sem Deus nós não conseguimos, meus queridos. Em Deus nós conseguimos. Porque nós cantamos até aqui, né? Cristo Jesus és minha plenitude. Quem é que me preenche? Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti não tenho nada. Jesus me faz ser a minha melhor versão. Mas é porque eu estou nele. Amém? A ilustração que eu dei aqui, eu acho que foi domingo passado, ou foi no outro domingo, que é a luva. A luva, ela pode escrever, a luva pode pintar, a luva pode cozinhar, a luva pode fazer uma escultura, a luva pode escrever livros. Pode ou não pode? Sozinha? Não. A luva precisa estar o quê? Em uma mão que vai fazer com ela. Nós somos a luva. Sem Deus a gente não consegue nada. Mas quando nós estamos em Cristo, aleluia, estamos em Cristo, aí Cristo através de nós pode nos fazer ser uma bênção. Aí nós seremos a melhor versão que poderíamos ser em Cristo. Amém? Amém? É a consciência da nossa incapacidade de experimentar e de transmitir vida espiritual. Sem o Espírito Santo, como é que eu vou experimentar vida? Não tem como. Como é que eu vou transmitir vida? Também não tem como. Sem o Espírito Santo agora mesmo. Como diz o pastor, agorinha mesmo. Ele está me capacitando. Sabe por quê? Porque se não for o Espírito Santo me capacitando, eu estou falando aqui e essas palavras não vão produzir nada em você. Mas se for o Espírito Santo me enchendo de vida, de graça, de poder, de unção, quando eu falo, as minhas palavras são revestidas por esse poder, por essa unção, e toca seu coração. Aí você diz: poxa, agora eu entendi. O pastor falou e eu fui tocado. Agora eu entendi. E você toma uma decisão e muda a sua vida. Mas fui eu que mudei sua vida? Não. Foi Deus através de mim. Você também pode ser um instrumento de Deus. Deus pode te usar para transmitir vida para as pessoas. Mas lembre-se, você nele. Você nele. Não é você sozinho. Nem se atreva, viu? A querer mudar. Você não muda nem a sua própria vida, quanto mais a dos outros. Tem gente que, igual os filhos de Seva, no livro de Atos, já leram essa história? Eu gosto dessa história, né? Eles levaram uma surra bem dada. Foi bom eles passarem por aquilo. Por quê? Porque eles queriam fazer sem Deus. Não tinha compromisso com Deus, não tinha vida com Deus, e foram expulsar um capeta. Aí o demônio disse: espera aí, Jesus a gente conhece e Paulo a gente conhece. E vocês, quem são? Vocês não são nada, meus amigos. Nós vamos agora dar uma pisa em vocês. E partiram para cima. E deram uma surra. Os demônios, o endemoniado, né? Estava possuído pelos capetas. Já pensou? Alguém querer enfrentar o mundo espiritual
sem ter vida com Deus. Teve outro episódio, né, em Atos, que fala de um mágico, que ele quis, né, fazer os milagres que os apóstolos faziam e queria ainda pagar. Aí foi Pedro, né? Pedro disse: o quê? Você está querendo comprar o dom de Deus? Você vai ficar cego agora. A gente está precisando de uns Pedros agora, nos nossos dias. Tem muita gente aí desafiando Deus, brincando com as coisas de Deus. Eu acho que nós temos que crescer no nível de temor. A Bíblia diz que aquele Elimas, o mágico, ficou cego e clamou por misericórdia. E aí Pedro disse, eu acho que ele pensou assim: não vai ficar mais cego ainda mais aí, 1 hora, para aprender. Aí depois Pedro foi, orou e ele voltou a ver. Nós não temos vida em nós mesmos. Só quem pode dar vida é quem tem vida. Mas essa vida é recebida de Deus. Então, ser humilde de espírito é essa consciência. Eu só experimento e transmito se Deus me capacitar. Eu preciso de Deus. Humilde de espírito é uma qualidade que aponta para a completa ausência de orgulho. Uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa pobre de espírito, ela não consegue ser orgulhosa. É incompatível as duas coisas. Se eu sou orgulhoso, eu não sou humilde de espírito, porque o orgulhoso não depende de Deus. Eu contei aqui meu testemunho, testemunho, né? Porque quem é orgulhoso não sabe que é orgulhoso até que outro diga. E no meu caso, quem me disse foi o Senhor. Aí imagina, né, Deus chegar para você e dizer: existe orgulho no teu coração. Nós começamos o CCA em 2007 e começamos com 8 pessoas na sala da nossa casa. Daquelas 8, só ficou eu, Cristiane, Adriel e o meu cunhado. As outras pessoas eram visitantes. Mas depois Deus foi trazendo, foi crescendo. Saímos da sala da nossa casa, alugamos um local. Já éramos umas 30, 40 pessoas, né? Deus nos deu o primeiro aluguel, as cadeiras, o som, né? Deus levantou pessoas para ofertar, os primeiros instrumentos, teclado, a mesa de som, microfones. Deus foi dando. Passamos um tempo, mudamos de local. Fomos para Severiano Peixoto. Lá nós experimentamos muito favor e graça de Deus. De um culto nós fomos para 2, de 2 nós fomos para 3. Quando nós saímos de lá, nós já estávamos em torno de 600 pessoas. E viemos para cá em outubro de 2016. E quando nós viemos para cá, eu comecei a perceber que Deus estava querendo me ensinar algumas coisas. Algumas resistências, algumas lutas. Mas eu não fui dando ouvidos. Passou 17, 18, 19, entramos em 2020, veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu entrei em crise. Não por causa da pandemia, mas porque eu não tinha mais a igreja comigo. Então estava tudo vazio, eu não podia visitar ninguém. Eu fiquei com medo, né? Vinha aquele pavor, aquele medo de ninguém vai voltar. Isso aqui vai fechar. Não vai dar certo. E eu fiquei nessa luta alguns meses, aqueles meses iniciais. Foi um tempo até um pouco prolongado. E eu lembro que um dia, eu reclamando com Deus e tal, e falando com Deus, e eu senti o Espírito Santo dizendo a mim: você acha que é você que sustenta o CCA? Você acha que tudo chegou até aqui antes da pandemia? Estava tudo bem, estava tudo legal, crescendo, normal. E você achava que era você que fazia as coisas acontecer. Agora eu vou te mostrar que sou eu o dono de todas as coisas. Marcos, tem orgulho em seu coração. Você acha que foi na sua sabedoria, na sua força, na sua capacidade, nos cursos que você fez, no MDA, nas células, e eu vou te mostrar que não foi. Se eu não der o crescimento, você não consegue fazer nada. Você precisa depender de mim. Então aquele foi um tempo de quebra do orgulho. Não tem como alguém ser orgulhoso e dependente de Deus ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Eu tive, irmãos, que abrir mão do meu orgulho. Eu lembro que a gente voltou, foi uma volta bem lenta. E tudo isso era Deus lidando comigo. Porque Ele sabia
que eu precisaria de um coração dependente dele. Resumindo, voltamos, os cultos voltaram, passaram-se os anos. Hoje nós estamos com 3 cultos de novo. Sabe? Mas Deus tratou tanto o meu coração que hoje, eu estou assim, Deus, eu estou pianinho com Deus. Deus é o Senhor que está fazendo. Eu sou apenas teu cooperador. Senhor, eu não quero atrapalhar, viu? Eu não quero de forma nenhuma achar que tudo isso que está acontecendo é por causa de mim. Não é, é apesar de mim. Eu dependo de ti. Eu e Cristiane somos apenas cooperadores com o Senhor. Quem está fazendo o que está fazendo em cultos, em células, na Flame, na Fire, nos outros ministérios, é o Senhor que está fazendo. Hoje eu tenho plena consciência. Hoje eu sou pobre de espírito. Eu dependo de Deus. Amém? Agora mesmo, para pregar nesse 3º culto, o Cristiano estava aqui dando os avisos e eu estava ali. Senhor, tem misericórdia de mim. Não apenas me renova fisicamente, mas me renova na unção. Porque eu não quero pegar o microfone e falar apenas belas palavras, que não vai mudar a vida de ninguém. Eu quero a autoridade do teu Espírito. Isso é pobreza espiritual. É quando você depende de Deus. Senhor, eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Sem ti eu não sei, eu não faço, eu não vou, eu não consigo. Será que você já chegou nesse ponto? Hoje, se eu perguntasse a você individualmente, você acha que tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida com Deus? Teve pessoas que já me disseram, não pastor, está tudo bem. Não tenho nada para mudar, está tudo bem. Uma resposta dessa, meus irmãos, já está dizendo que essa pessoa, ela é orgulhosa. Não é possível que a gente não tenha nada para mudar. Não é possível que a gente não tenha nada para avançar. A vida espiritual é crescente. É crescente. Como é que alguém pode dizer que já chegou a alcançar tudo? Essa pessoa, ela não está sendo humilde de espírito. Humildade de espírito é quando você não tem segurança própria, quando você não tem autodependência, quando você diz, realmente eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não consigo. É sentir que nada somos, que nada temos, que dependemos inteiramente da misericórdia e da graça de Deus em total submissão. Senhor, eu submeto a minha vida a Ti. Até os seus negócios, você tem que submeter ao Senhor. Sua vida financeira, seu casamento. Senhor, eu não sei ser um bom esposo, eu preciso de Ti. Eu não sei ser um bom pai, uma boa mãe, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sei administrar os meus negócios, eu preciso de Ti. Veja que coisa linda. E Deus se agrada desse tipo de atitude. Porque Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Amém? É a consciência, olha essa frase, a consciência da nossa nulidade. A consciência da nossa nulidade. Quando eu chego diante de Deus, face a face, quando eu estou na presença de Deus, e eu vou citar 3 homens aqui. O primeiro, Isaías, quando viu o Senhor. O segundo, João, na ilha de Pátimos. E o terceiro, o rei Davi. Então vamos um por um. Primeiro, Isaías, capítulo 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Olha o profeta. O que é que o profeta está dizendo? Se um homem de Deus chega nesse nível, imagine eu e você. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse é outro Isaías, porque até o capítulo 5, Isaías profetizava já. Mas ele dizia, ai de vós, ai de vocês. Era só apontando, o pecado dos outros que existia. A nação era uma nação pecaminosa. Ai de vocês, ai de vocês. Mas quando ele se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus, face a face com Deus, ele agora não está dizendo mais ai de vocês. Ele está dizendo ai de mim. Isso é pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que precisam de Deus.
Amém? Ai de mim. Eu contei a ilustração, acabei esquecendo no segundo culto. O segundo culto é bem, né, bem puxado, eu acabei esquecendo, mas nesse, eu dei uma ilustração de manhã que eu li um livro chamado Adoremos, do Marcos Witt. Eu já falei dessa ilustração algumas vezes. Ele estava no restaurante e o restaurante era uma meia luz, né, penumbra, para ter aquele ambiente mais aconchegante e tal. E aí ele estava comendo um talharim ao molho vermelho, né, molho bolonhesa. E aí quando ele comeu, salpicou um pouquinho de molho de tomate na camisa dele. Ele pegou o guardanapo, molhou e passou. E então pagou a conta e saiu, e era meio-dia. Uma coisa é você estar na penumbra, dentro de um restaurante. Outra coisa é você se expor ao sol do meio-dia. E quando ele saiu no sol do meio-dia, que ele olhou para a camisa, não era apenas um pontinho vermelho, era uma mancha marrom, que ele tinha espalhado toda a sujeira. Ele achava que estava limpo. Por quê? Pouca luz, pouco entendimento, pouca revelação. Pouca luz, a gente se esconde. Muita luz, muita revelação. Essa luz aqui está me mostrando a você melhor do que eu estou lhe enxergando. Vocês estão com menos luz do que eu estou com luz. A luz expõe. Na presença de Deus, não tem como a gente se esconder. Deus é como a luz que expõe. O salmista disse: na tua luz nós vemos a nossa luz. Então, queridos, Isaías teve um encontro, foi com a glória. Imagina o facho de luz da glória de Deus varrendo, entrando no interior de Isaías. Eu já tive experiências assim com a glória de Deus. E o Senhor, eu achava que tinha pouca coisa aqui dentro de mim, pouca sujeira. Mas Deus, quando a tua luz vem, começa a aparecer tanta coisa para ser consertada, arrependido, pedido perdão, liberar perdão, pecados que eu preciso abandonar, muita luz, muita revelação. Talvez o que você está precisando é se expor à luz de Deus. Você está muito inteirinho, você está muito vivo. Vou dizer igual o meu amigo russo: morra. Cabeça na bandeja, morra. Você está muito vivo. Nós estamos muito vivos, irmãos. E o próximo agora vai confirmar isso. Apocalipse 1,17. Olha a experiência de João. Quando o vi, tem um filme que mostra essa cena. Eu me emociono com essa cena de João vendo Jesus em Apocalipse. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Na cena do filme, João está de costas, Jesus está atrás e Jesus chama por ele. E quando João se volta, os olhos de Jesus é como um raio laser. E João, pá, no chão. É isso que nós estamos precisando. A Bíblia diz que ele caiu como morto. Caiu como morto. Teve um escritor que eu li, que ele diz: sabe por que a gente sente ainda muita coisa? Por que a gente sente? Por que a gente se magoa? Por que a gente se fere? Por que a gente quer se defender? Porque nós estamos vivos. Você já viu um defunto se defendendo, reclamando? Você belisca o defunto, ele faz o quê? Nada, porque está morto. Irmãos, eu preciso morrer mais. Não sei você, mas eu preciso morrer. Mas aí a Bíblia diz que ele ficou morto lá? Não. Então Jesus colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. João agora é levantado, agora sim. Ele esteve como morto, mas agora Jesus o levanta. Não foi ele que se levantou, foi Jesus. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus tomar a tua causa. Amém? Eu tinha muito isso de querer me defender, defender minha reputação.
Tinha muito isso, irmãos. E eu comecei a aprender com os meus pastores. Pastor Eibe não se defende. Teve uns anos atrás que eu vi um cara falando mal do pastor Eibe, na época do Facebook ainda. Eu peguei e mandei para o pastor Ivanildo: pastor, o cara está detonando com o pastor Eibe. Aí o pastor Ivanildo disse: Marcos, pastor Eibe não se defende. Ele diz que quem defende ele é o Senhor. Quem defende ele é o Senhor. E às vezes, nós estamos muito vivos. A gente tem que morrer. Morrer para quê? Para o velho homem, para a velha natureza. Estou falando de morte física não, tá? A gente quer viver muito ainda, mas morrer para o nosso eu. E aqui diz que João caiu, mas foi levantado pelo Senhor. Agora o outro exemplo que eu vou dar é Isaías. Desculpem, Isaías não, Davi. Salmo 40, verso 17. O rei de Israel, o homem mais famoso, mais rico, mais poderoso, mais influente, o que é que Davi diz? Eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A primeira frase me mata. Se Davi, quem era Davi? Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um valente. Davi teve grandes conquistas. Davi foi levantado pelo Senhor para sentar no trono de Israel. E Davi diz: eu sou pobre e necessitado. Ele estava falando de pobreza aqui financeira, material? Claro que não. Ele era rico, gente. Ele está falando de pobreza espiritual. Traduzindo, eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus desesperadamente. Sem Deus, eu não consigo, não sou, não faço, não vou. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Será que a gente já tem essa consciência? Sem Ele, nada podemos fazer. E por último, eu quero falar sobre Paulo. Paulo foi um homem que não dependeu dos seus dons, dos seus talentos, das suas capacidades. Paulo era um homem educado pelo maior rabino da época. A maior escola rabínica foi a que Paulo foi educado, Gamaliel, discípulo de Hilel. Paulo, fariseu, provavelmente membro do Sinédrio, que era tipo a corte, judaica da época. Paulo era da tribo de Benjamim, zeloso, circuncidado, tudo dentro dos conformes. Ele tinha do que se orgulhar. Eu venho de uma família que é orgulhosa. Hoje de manhã eu falei, à tarde também eu falei. Não foi para expor o nome de ninguém, mas eu posso falar mal da minha família. É da minha família. Mas nós somos orgulhosos, os Rocha. Por quê? Porque os Rocha, meu avô era Vilela da Rocha. E os Vilelas, Rochas e Teixeiras, Higueiros, são 4 famílias que apoiaram o evangelho na cidade de Garanhuns. Se você não conhece a história, leia a Bíblia e o Bisturi. Um dos meus primos foi o primeiro mártir da região, Né Vilela. Né Vilela, ele era ainda, se não me engano, ele era filho do irmão do meu bisavô. Você não entendeu muito bem aí não, mas ele era meu parente. Né Vilela. Foi longe, O filho do meu bisavô. Pronto. Né Vilela, ele morreu defendendo o pastor dele. O pastor dele era um missionário, George Butler, americano, médico, veio dos Estados Unidos, plantou aqui a igreja presbiteriana de Garanhuns Central e a presbiteriana de Canhotinho. Em uma viagem de Canhotinho para São Bento do Una, no lombo de um animal, um capanga contratado pelo padre da época, que odiava o pastor, e o capanga foi lá, e quando ele foi apunhalar o pastor, Né Vilela se jogou na frente. E quem morreu foi o presbítero, Né Vilela. E ele foi enterrado lá na igreja presbiteriana de Canhotinho. E quando o missionário George Butler morreu, foi enterrado ao lado
do seu amigo que salvou a sua vida. É a minha família. Aí o que foi que aconteceu? Ficamos orgulhosos. Os Rochas, os Vilelas, os Gueiros, os Teixeiras são orgulhosos. Não, nós apoiamos o Evangelho. Aí se acham donos do Evangelho, entende? De perseguidos, a gente passa a ser perseguidor. É interessante isso. Quem foi perseguido lá atrás, passa-se o tempo, aí agora você começa a perseguir. Então, meu pai, por exemplo, foi criado na igreja, conhecia a Bíblia toda. Eu falava as coisas para o meu pai, dizia, eu sei, eu conheço, eu li, eu conheço essa história. Ele conhecia tudo. Mas meu pai só foi salvo praticamente na hora da morte. Perdeu a vida toda, meus irmãos, por orgulho espiritual. Graças a Deus que foi salvo, né? Foi salvo pelo gongo, né? Como diz. Mas ele poderia ter, a história do meu pai poderia ter sido outra. Os meus tios, nenhum deles, somente um, graças a Deus, que foi pastor. Mas os outros, todos desviados, afastados do Evangelho. Só tive uma tia que realmente foi crente e morreu crente. Mas a minha avó era uma mulher crente. O que é que acontece? O orgulho sobe ao nosso coração. E de vez em quando esse orgulho quer me atacar, quer me atingir. Porque eu estudei no melhor colégio da cidade. Porque eu nasci no berço evangélico. Porque meu primo, filho do bisavô. Olha do que a gente vai se orgulhando. Entende? É muito sutil o orgulho. Vai nos afastando de Deus. Você não depende de Deus mais. Eu sempre oro para vencer a religiosidade. Sempre. Por quê? Porque eu luto contra a religiosidade. Eu fui criado na igreja evangélica desde criança. Você não imagina quantas mensagens eu já ouvi, quantos acampamentos eu já participei, quantas conferências eu já fui, quantos livros eu já li, quantas mensagens eu já escutei ao longo da minha vida. E tudo isso quer o quê? Se apegar a mim como religiosidade, me impedindo de ter uma pobreza espiritual, uma dependência de Deus. Então eu luto, viu, irmãos? Eu luto contra a religiosidade, sempre. Porque eu tenho um botãozinho chamado piloto automático, que eu sou tentado a apertar. Então, vamos terminar com Filipenses, capítulo 3. Olha como Paulo, ele diz, mas o que para mim era lucro. Qual era o lucro de Paulo? O nome que ele tinha, a família que ele tinha, a história que ele tinha, tudo que ele tinha. O que para mim era lucro, passei a considerar perda. Se eu tinha lucro e eu perdi, eu fiquei o quê? Fiquei o quê? Pobre. Não é sobre pobreza que nós estamos falando? O que para mim era lucro, eu perdi. Se eu perdi, eu fiquei pobre, desprovido, necessitado. Ele diz, eu considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E Paulo ainda é mais enfático, eu as considero como excremento, esterco, fezes. É isso que ele está dizendo aqui. Eu considero como esterco tudo que eu tinha para trás, eu perdi tudo. Eu estou pobre espiritualmente, ou seja, eu estou dependente de Deus, somente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Não me orgulho mais de nada. Eu acho que o espinho na carne de Paulo, essa é uma opinião minha, tá? Não está na Bíblia. Então isso não serve como doutrina. Mas eu acho que o orgulho era o espinho na carne de Paulo. O filme coloca as lembranças que ele tinha, os assassinatos. Eu acho que não. Minha opinião, tá? Mas eu acho que Paulo, ele tinha uma tendência a se orgulhar. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas incríveis que não podiam ser faladas. Aí ele diz, para que eu não me orgulhasse, a grandeza das revelações, o Senhor permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Então o Senhor quer, e nós vamos orar agora por isso. Fique em pé.
O Senhor quer dependência em cada um de nós. Não importa quantos anos você tem de crente. O Senhor quer que sejamos como crianças, como um bebê de peito, uma criança ainda que está sendo amamentada. É uma criança dependente, é um bebê dependente. Se a mãe não der o peito, ela não come. Se não trocar a fralda, ela fica suja. Se não colocar a chupeta, ela continua chorando. É dependência. Um bebê depende. Depois ele cresce. Mas um bebê depende. Deus quer que sejamos crianças dependentes dele. Amém? Salmo 131 diz isso. Senhor, meu coração não se elevou, os meus olhos não levantaram, já não estou mais me preocupando com grandes assuntos. Eu sou como uma criança que acabou de mamar e está com o estômago cheio, satisfeita, descansando nos braços da sua mãe. Feche seus olhos, vamos orar. Vou pedir para Cristiano subir. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, já preparem, por favor, que nós vamos em seguida cear. Mas vamos orar agora por essa dependência. Fala para o Senhor agora, você e Deus, fecha seus olhos e diz: Senhor, eu quero ser pobre de espírito, eu quero ser humilde de espírito, eu quero ser alguém que depende de Ti. Senhor, eu não quero estar arrogante, orgulhoso, independente. Eu não quero, Senhor, estar agindo com base no meu conhecimento, na minha sabedoria, na minha força, nos meus dons, no nome da minha família, na história que eu já vivi. Não, Senhor, eu abro mão de tudo. Eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo, a sublimidade e a grandeza de Jesus. Eu sinto que Deus está pedindo pessoas aqui para entregar até as tuas experiências boas. Será que você tem coragem? Até as experiências boas que você já teve com Deus, mas que faz parte do passado, e que talvez isso está como um fardo sobre sua vida. Ah, mas eu vivi, eu fiz, eu liderei, eu discipulei, Você vai abrir mão e você vai pedir a Jesus: eu continuo dependente de Ti, e eu quero que o Senhor faça novas todas as coisas. Tudo que eu já vivi foi bom, obrigado, Senhor, mas agora eu abro mão de tudo. Enquanto cantamos, os irmãos podem servir. Em seguida nós vamos orar pela palavra e vamos orar consagrando o pão e o cálice.